Boa tarde. Estamos agora no Festilipe 200 anos, 14ª edição do Festilipe, acontecendo de forma presencial na cidade do Rio de Janeiro e também com uma vasta programação online. E no Festilipe Teatro, hoje o Festilipe vai ter o prazer de receber uma homenagem ao nosso gigante da literatura, José Saramago, dividido em duas atividades. Nós vamos ter hoje, no Festilipe Teatro, o espetáculo Provavelmente Saramago, com o ator Vinícius Piedade, que é do Brasil, e a direção do Paulo Campos dos Reis, que é diretor em Portugal. Nessa peça, conhecemos um ator que, após ser rejeitado num filme sobre Saramago, resolve compartilhar sua decepção e a sua visão sobre a obra e a vida do autor. Antes da apresentação, a gente vai fazer um bate-papo com o Vinícius e com o Paulo, e depois vamos ter convidados, porque também temos aí integrado ao Festilipe Teatro o Festilipinho, que já já eu vou integrar aqui ao bate-papo do Festilipe Teatro. Então, vou começar aqui dando boa noite, Paulo, Vinícius, boa noite, obrigado por estarem aqui no Festilipe. Prazer. Prazer é todo meu. Paulo, Boa noite. Boa noite, Vinícius. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. O Vinícius é um ator aí muito experiente no mundo da língua portuguesa, né, Vinícius? Você vai poder falar com muita propriedade sobre essa experiência de levar o teatro para tantas línguas, né, portuguesa que a gente tem, que a gente fala muito, a gente tem falado muito disso no festival, que é sobre as palavras. E, Vini, eu vou só contar aqui uma coisa que a gente tem falado nos debates, mas eu estou, como curadora, tendo a necessidade de compartilhar. E sei que vocês têm uma vasta experiência nisso. Nós temos falado muito das palavras no teatro. Aqui no Brasil, os atores que vieram de Angola, Cabo Verde, têm algumas palavras do vocabulário que eles usam com muita propriedade da visão deles, como, por exemplo, a palavra criolização, que para eles e que para o mundo da língua portuguesa é um movimento, é a diversidade. A gente sabe que na língua portuguesa, em Cabo Verde, crioulo é uma língua e que eles têm muito amor e paixão, eles falam com propriedade da língua crioula. E aqui, no Brasil, esse ano, eles sentiram uma dificuldade de falar certas palavras, porque no Brasil não se pode usar devido ao momento, à nossa história, que é diferente, né? Porque por exemplo, falar de criolização, para os pretos brasileiros e para algum conceito, é uma palavra que pode não conotar na visão que o preto africano pode ter, que fala com propriedade. Conseguiu compreender, Vinícius e Paulo, um pouco esse universo que a gente está percebendo durante as manifestações artísticas? E aí os atores angolanos falavam assim... por exemplo, nós falávamos a palavra clarear no Descortiço, que é o espetáculo que a gente montou. Aí o nosso diretor, o Felipe Vidal, falou, não, aqui não vamos usar a palavra clarear. Os atores angolanos, como não? A palavra clarear é algo que a gente quer falar, é a língua portuguesa. E ficou a questão, para onde vai a nossa língua portuguesa, com todos esses movimentos sociais distintos, que estão acontecendo em todos os países. Eu vou pedir para o Vinícius falar e depois, Paulo, você pode ficar à vontade quando o Vinícius encerrar e daí a gente vai falar um pouquinho do processo do Provavelmente Saramago. Vinícius, boa noite aí de Portugal. Boa noite, muito gostoso estar com vocês aqui em mais um Festilipe. Viva o Festilipe, que por sinal, nos países em que eu percorro da lusofonia, é uma referência, todos falam do Festilipe, os artistas, enfim, é sempre uma vontade grande de levar seus espetáculos. Eu acho que o teatro tem um soft power muito importante, né? Eu acho que a música consegue fazer com que todos nos encontremos de alguma forma, mas o teatro também. O teatro tem esse poder. E falando de música, é interessante falar também do modo de uso das palavras, né? Porque muitas vezes a música brasileira entra com muita força nos outros países lusófonos e, de vez em quando, também temos a alegria de recebermos músicas também, por exemplo, de Angola e tal,
e a gente começa a ouvir nuances da língua portuguesa, né? Nuances rítmicas, nuances de sons, e isso é tudo muito precioso, é muito precioso isso. E perceber, de fato, como aquela famosa frase, minha pátria é minha língua, né? Como através da língua a gente acaba estando num país, estando irmanados desses países. Acabei de chegar de Cabo Verde, né? E foi incrível, estou até queimado, né? Dá para ver, estou meio queimado das praias, né? De Cabo Verde. Eu acho que tem esse lugar da língua enquanto um modo que transcende o espaço, né? A língua nos aproxima, né? Intensamente. Mas De- totalmente, não, bem interessante. E é engraçado perceber as nuances de cada língua, né? De cada a Tânia, por exemplo, eu te conheci em Cabo Verde, por falar nisso, né? E essas intersecções, né? O Paulo Reis eu conheci em Angola, né? Essas intersecções linguísticas são muito potentes. Eu acho que as descobertas, por exemplo, as descobertas que você traz nessa reflexão é muito interessante, sobre como nós, brasileiros, estamos lidando com ressignificar a nossa língua, né? A gente está num momento muito importante. A gente está um pouco até meio perdido, sem saber o que usar e o que não usar, o que ressignificando termos. É um momento muito importante que para algumas palavras talvez não tenha nem muito sentido não usá-las, né? Por exemplo, uma vez eu fiquei pensando se essa mesma palavra, deixa eu esclarecer, eu tinha um texto meu que eu escrevi esclarecer, fiquei pensando, esclarecer é certo ou errado? Porque o esclarecer teria a ver com escuridão e luz, né? Ou seja, dar uma luz. Tá bom? Claro. Uhum. Agora escuto, agora escuto. Não, e eu acho que é um momento muito importante da gente ressignificar os termos e tentar entender o que usar e o que não usar, essa reflexão que o diretor fez e que para os artistas pareceu estranho, para artistas de outros países, para nós é uma discussão muito forte, muito intensa mesmo. E essa sua pergunta é muito interessante. Para onde vai a língua portuguesa daqui para frente? Por falar em criolização, eu percebi nessa minha última estada em Cabo Verde, não sei se o Paulo percebeu isso, cada vez mais eles estão usando o crioulo mesmo. Eles estão abrindo mão mesmo de usar o português, e não estão, acho que nas outras vezes eles pareciam que faziam um esforço para falar em português e tal, e dessa vez eu percebi um desinteresse em se esforçar, né? E eu achei interessante, aí eu que tinha que me esforçar para compreendê-los, né? Então essa sua pergunta é muito interessante, essa variação, para onde vai, e para onde vai em cada país, em cada região. Uma coisa é Cabo Verde, outra coisa é Brasil, outra coisa é Angola, outra coisa é Moçambique, outra coisa é Guiné, né? Então essas nuances nos levam a essa pergunta: para onde vai essa variação do português, né? Queria ouvir agora, ouvir principalmente porque você é português, né? Vai poder falar assim com a visão de Portugal, né? Que em relação à língua, essa vivência que você também está tendo. Como é que você enxerga esse cenário aí? Enxergo com imensa alegria, não é? Saber que o português, que mesmo em Portugal tem uma longa história evolutiva, não é? Com muitas maneiras de se falar, já para não falar, obviamente, dos regionalismos, não é? Fala-se português de diversas maneiras em Portugal, não é?
dentro do território português, mas depois a forma como o português foi sendo falado nesses diversos países. E essa mutação da língua, essa transformação da língua, de acordo com as gentes que o falam, é um fator de enriquecimento da língua, extraordinário enriquecimento da língua, porque o português torna-se maleável, torna-se muito mais aberto, não é? Entram novos vocábulos para a língua que têm que ver com a experiência, com a vivência de cada uma das populações que o vai falando, e isso é uma experiência muitíssimo enriquecedora. Esta questão da criolização, não é? Da valorização do crioulo, não é? Sem desprimor pelo português, não é? Mas a criolização é uma afirmação de identidade nacional, não é? Nós falamos em nacionalidade quando falamos em língua, não é? A minha pátria é a língua portuguesa, dizia o Fernando Pessoa. Nós falamos quando falamos de língua, falamos de nação, falamos de uma ideia de identidade, não é? E quando o crioulo se afirma e a criolização se afirma, é também uma afirmação de uma diferença, não é? Dentro da igualdade, não é? Nós temos laços históricos fundíssimos, muito íntimos. Temos uma parte da história da qual não nos orgulhamos. Estamos a trabalhar sobre isso. Mas temos outra parte, e que são laços de um enorme afeto, eu diria de uma enorme irmandade, que cada vez mais parece-me que nós estamos a verificar, não é? Cada vez mais os laços se estreitam, e há muito trabalho a fazer aí, a criolização dá conta da vontade dos crioulos se autonomizarem como língua, não é? Já não só como idiomas ou como sublínguas ou dialetos, muito menos com dialetos, que eu acho que é uma expressão super depreciativa para aquilo que se fala nestes países. Esse crioulo dá conta justamente da riqueza da língua e da recepção de novos vocábulos. Acadêmico que vê a criolização como um movimento. É um movimento crioulo, no sentido amplo da palavra, não só do crioulo, mas da mistura, porque a criolização é mistura e diversidade na origem da palavra. Então, hoje, muitos acadêmicos pensam no sentido da criolização. Por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade crioulo, o Brasil é um país crioulo, Portugal hoje é um país crioulo. Nós somos, né, tudo uma mistura, nós somos uma mistura aí de muitas coisas. Então, é um crioulo no sentido muito amplo da palavra, mas é muito bacana te ouvir, Paulo, é exatamente... Tânia, eu até diria que nunca deixou de ser crioulo. Nunca deixou de ser crioulo. O português que nós falamos em Portugal é uma mistura extraordinária de árabe com latim, com inglês, com francês, os anglicanismos, todo esse manancial vocabular enriquece a língua e cada vez mais. E não só a língua tem esta coisa, já o Wittgenstein falava disso, não é? A língua tem esta coisa preciosa que é... nós, quando dizemos uma palavra, não estamos só a articular um conjunto de sons. Estamos a falar de uma vivência associada a essa palavra, não é? De uma vivência associada a essa palavra. E que tem toda uma mundividência, não é? Se eu falo de sol em Portugal, não estou a falar da mesma maneira de sol na Guiné-Bissau, não é? Na Guiné-Bissau chove pouco, ou em Cabo Verde chove pouco. Então, o significado que se atribui à palavra sol esconde toda uma mundividência, toda uma experiência associada a essa palavra. E isso é extraordinário, porque nós, quando falamos línguas diferentes, falamos também de diferenças culturais diferentes e muito bonitas, não é? E aprendemos justamente nesse passo, quando aprendemos a língua e quando nos interessamos pela língua, interessamos também pelo outro. Fazemos um esforço para conhecer o outro e as outras culturas e as outras formas de viver a vida. E isso a língua tem. A língua possui isso. Depois, tem esta alegria grande, que é podermos comunicar uns com os outros num espaço lusófono muitíssimo amplo, não é? De milhões de falantes, e onde nós nos podemos trocar, nos podemos cruzar. Por isso eu não vejo com grande alegria a ideia de se perder o português, por exemplo, em Cabo Verde, não é? Em Cabo Verde as pessoas são naturalmente bilíngues, falam crioulo e falam português. O português é um português que se aprende na escola, é um português que se usa nas cerimónias oficiais, nos jornais, e é uma língua também funcional.
E é uma língua que serve a um cabo-verdiano que queira vir para Portugal, ou para todo o espaço lusófono, e poder justamente falar a língua. E aqui a língua tem um significado, é uma ferramenta de aprendizagem, é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de integração social. Portanto, a língua desempenha aqui várias funções. E isso é maravilhoso, não perdermos essa ligação, esse código, essa palavra-passe que nos é comum. Obrigada, Paulo. Vamos falar de Provavelmente Saramago, o espetáculo hoje que vai ser transmitido para todos os países de língua portuguesa, para a gente poder entender um pouco desse encontro entre o Vinícius e o Paulo. E a gente está num lugar muito especial, que a gente está aqui no Real Gabinete Português de Leitura. Não conseguimos estar no Centro Cultural de Saramago, mas está pelo menos no Gabinete de Leitura aqui, que é um espaço belíssimo, né, aqui no Rio de Janeiro, que é como se a gente estivesse em Portugal, Paulo. É um pedaço de Portugal aqui no Rio. Vinícius, a gente já vai dar entrada para a Andressa e o Ricardo, que eu já vou apresentar, então gostaria que você só explicasse como nasceu Provavelmente Saramago, como foi o encontro com o Paulo, e o Paulo vai dizer da sua experiência desse encontro todo como diretor com Provavelmente Saramago. Só dei uma costurada e vou jogar a bola para vocês. Vai lá, Vini. Boa, maravilha. Na verdade, o nosso encontro tem muito a ver com essa lusofonia, com essa reflexão lusófona, né? Que estávamos ambos num festival do grande Mena Abrantes, que Tânia conhece tão bem, né? Que já foi homenageado no Festlip, inclusive, né? E o Elinga estava completando 20, 30 anos? Quantos anos o Elinga? Era uma celebração redonda do Elinga. 30 anos. E aí fomos ao festival e lá eu apresentei um espetáculo chamado Cárcere e o Paulo foi lá com uma direção. E nessa altura nós conversamos e tal. O Paulo fez algumas ponderações curiosas sobre o meu trabalho e eu gostei do olhar cirúrgico dele. Depois nos reencontramos num festival chamado... qual o nome do festival lá na Ilha do Sal, Paulo? Sala em Cena. Sal em Cena. Um festival delicioso na Ilha do Sal, de uma figura também muito ativo lá no teatro da Ilha do Sal chamado Vitor, né? E que o Paulo Reis coproduz esse festival hoje em dia. E lá a gente pôde aprofundar essa conversa, depois nos reencontramos em Portugal. Então, imagina, passamos por vários países lusófonos pensando que queríamos trabalhar junto, né, Paulo? Quer continuar? Você conta bem essa história, Paulo. Continua esse... Não, vou chutar a bola para a frente. É isso tudo que o Vinícius diz. De facto, houve essa ligação logo e essa vontade de trabalharmos juntos. Seguiu-se aquilo que seria inevitável, que é vamos trabalhar o quê? E foi nesse passo que nós imaginámos que temas nos poderiam ser comuns. Quer o Vinícius, quer eu temos um trabalho também na dramaturgia, portanto no trabalho de escrita de peças de teatro e da direção, também ele. E então temos um conjunto de temas que nos são de eleição, digamos assim, não é? E eu joguei para cima da mesa alguns, ele jogou outros, atravessámos por temas como a corrupção, que é um tema que é caro a Portugal, que é caro ao Brasil. Tocámos num tema como o racismo, que era um tema delicado no Brasil e é um tema delicado em Portugal também. E acabámos por não escolher nenhum destes e escolhemos um outro tema que de alguma maneira dá conta destes todos, que é o tema Saramago, não é? O Saramago, como sabemos, era um homem muito ligado às questões sociais. Aliás, não é por acaso que a Fundação Saramago se dedica, tem três itens aos quais se dedica. O primeiro é os direitos humanos, o segundo são as alterações climáticas ou o meio ambiente e o terceiro a literatura. Portanto, é um homem muito atento a estes temas e então acabámos por seguir Saramago, não só porque toca nestes temas e é um autor com uma preocupação social interessante, mas também porque é um autor da nossa predileção. Então, imediatamente achámos que estava na hora de fazer um Saramago e eu, avaliando o que tínhamos os dois em comum, ele uma capacidade que eu sempre admirei, técnica de interpretação,
e eu que tenho alguma experiência na área da direção, enfim, e da dramaturgia, resolvemos pôr mãos à obra e fazer este provavelmente Saramago. A história. Eu vou já dar uma introduzida, porque nós estamos aqui com 2 professores, como eu falei, do Fest Lipinho, e eles prepararam 2 perguntas. Eu acho que, com certeza, essas perguntas vão direcionar aí tudo isso que a gente está falando e também dar aí um conteúdo para esses professores da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, da Terceira CRE, que fez uma homenagem linda ao Rui Guerra aqui no Rio de Janeiro, esse ano estudando a obra do Rui, e estão acompanhando também o espetáculo, provavelmente, Saramago. Então, eu vou apresentar e vou convidar Ricardo, boa noite, Andressa, boa noite, bem-vindos. Eu vou deixar que vocês se apresentem e depois eu vou direcionar as perguntas para cada um. Pediria que a gente já respondesse de forma mais concisa, só pelo tempo, que daqui a pouquinho começa provavelmente Saramago online, então vamos só dar uma dinâmica um pouquinho mais rápido aqui para a conversa. Por favor, Andressa, pode começar primeiro as moças, né? Então, fala, por favor, se apresenta, o que você faz para os alunos, a faixa etária das crianças que você dá aula, fica à vontade. Eu sou Andressa Bittencourt, sou atriz, professora de artes cênicas da Rede Municipal do Rio de Janeiro, da Terceira CRE. Minha escola é a Escola Municipal Dr. Mário Augusto Teixeira de Freitas e eu trabalho com o primeiro segmento, com crianças. Eu pensei, vocês falaram tanta coisa aí que eu já queria falar várias coisas a respeito do que vocês falaram, mas a gente vai resumir aqui e eu vou deixar para o Ricardo essa bola, que eu acho que vai ter muita coisa aí para destrinchar. Eu queria perguntar para vocês, eu não sei se o Ricardo vai se apresentar primeiro ou eu já faço a pergunta. Lá ele vai se apresentar. Ok. Eu queria saber sobre o processo da construção dramatúrgica. Como vocês beberam em várias obras do Saramago, foi mais em cima da vida dele? Como que vocês construíram da prática para a teoria? Como que foi que vocês mergulharam e construíram a dramaturgia do espetáculo? Os dois são dramaturgos, né? Eu não sei quem... Quer começar, Paulo? Posso começar e tu terminas? Então, o Saramago é um escritor que tem uma obra imensa, não é? Como sabemos. Seria difícil pegar por uma ponta ou escolher uma das pontas, não é? Então, uma das questões que nos interpelava muito, logo como um tema de partida, porque de alguma forma também reflete o nosso trabalho do teatro, e veremos que o texto tem imenso a ver com a forma como nós nos espelhamos no Saramago, foi esta ideia de que o Saramago começou tarde para o mundo da literatura. Foi um homem que só a partir dos 60 é que vê o seu trabalho mais reconhecido, não é? Escreveu muitas coisas até aí, poesia, romances, foram recusados em várias circunstâncias, e só a partir dos 60 é que ele começa a ganhar a projeção literária que lhe era devida. Então este reconhecimento tardio, por um lado, por outro, o facto de ele ser um homem resistente, resiliente, que não se deixou ficar, interessou-nos, porque nós no teatro, como sabem, e no Brasil eu sei que também é assim, em Portugal também é assim, temos que ter realmente muita militância no teatro para podermos levar o nosso trabalho a bom porto. Isso encantou-nos no Saramago. Depois veio a seleção dos romances, e aí chutaria para o Vinícius. Aqui, Vinícius, vou deixar o Ricardo, segura aí tudo que você vai completar agora, vou deixar o Ricardo se apresentar, só por causa do tempo que eu estou organizando. Ricardo, você se apresenta, falar aí a mesma coisa que a Andressa englobou para a faixa etária das crianças que você dá aula, se são crianças, jovens, enfim. Fala um pouco de você e já joga a sua pergunta, porque o Vinícius vai consolidar as 2 respostas aí, vai juntar, e o Paulo finaliza o nosso bate-papo depois falando isso tudo. Por favor, Ricardo, boa noite. Já quase boa noite. Olá. Aqui no Rio. Boa noite, eu sou Ricardo Jarrem, né? Atualmente não estou em sala de aula, eu estou fazedor de política pública
Então, eu sou gerente de relações étnico-raciais, então eu penso as políticas de enfrentamento ao racismo na cidade do Rio de Janeiro, né? Meu convite veio muito desse lugar e meu encantamento por Saramago se dá dele fazer o tensionamento e de convidar outros autores também a discutir as questões das temáticas étnico-raciais, né? Ele não acredita nessa imparcialidade e nessa regra de ouro da escrita dramatúrgica, né? Então eu penso que pensar a cidade do Rio de Janeiro sem pensar as tensões que são geradas por favela, pelas raças e pelas exclusões sociais, não se dá, né? Então, como é que os nossos professores vão conseguir utilizar a peça para discutir essas questões que estão tão pungentes assim a esse território da nossa cidade? Ricardo. Vinícius? Nossa, pergunta boa, pergunta intensa. Eu acho que o Saramago, como um intelectual, para além de um grande artista, um intelectual que pensava a sociedade, eu acho que com suas obras, ele sempre, para além de buscar respostas, ele fazia perguntas. Ou seja, ele dava respostas complexas para perguntas simples. Para além de mastigar facilidades, ele, com toda a arte que ele tinha, ele colocava o ser humano sempre em perspectiva e num lugar de autoinvestigação, né? Então, eu acho que o Saramago possível numa sala de aula é aquele em que não se tem uma resposta absoluta, e sim aquele em que os alunos vão poder sair com perguntas instigantes, perguntas sem respostas definitivas. O Saramago, a literatura dele trabalhava em camadas, e talvez por isso o Saramago poderia nos ajudar a encontrar caminhos possíveis, mas, repito, não por mastigar respostas. Então, eu acho que esse Saramago que a gente traz, eu acho que ele traz uma reflexão, como o Paulo bem disse, sobre a plenitude na maturidade, que é uma coisa que eu digo num desabafo na peça, que o Saramago, para mim, significou não ter medo de envelhecer. Isso é um desabafo que eu faço na peça e faço aqui. Eu tinha medo, eu acho que eu tinha medo desse processo da velhice. E quando eu conheci Saramago, Vida e Obra, isso passou a não ser mais uma questão. Não é mais uma questão, porque eu entendi, descobri, percebi, através do mel do Saramago, que está na literatura dele, que envelhecer não é necessariamente parar de viver. O Saramago, como o Paulo bem disse, ele passou a escrever de fato, para além do reconhecimento, de fato, ele próprio passou a escrever a partir dos 60. Né? E a partir daí ele passou a escrever um livro por ano, uma página por dia, como eu diria, né? Mas era uma página de Saramago, enfim. Então, eu acho que a questão de vida e obra é o que nos interessa nessa nossa abordagem. Pegamos 3 livros, Todos os Nomes, As Intermitências da Morte e A Viagem do Elefante. E através dessas 3 obras, percorremos a vida desse ator que eu represento, que de alguma forma tem que fazer o teste para um filme de longa-metragem sobre o Saramago, né? Então, a gente é um espetáculo também que a gente trabalha com várias camadas possíveis. E eu acho que a percepção que acho que o mais interessante, e eu acho que é uma problematização que a literatura tem nas escolas, quando necessariamente o aluno tem que fazer uma prova, né, para necessariamente dar uma resposta sobre a obra, aquilo tudo é muito traumático. Então, eu acho que há que se pensar também o modo de como a literatura, e agora o teatro, pode ser abordado sem que se torne algo chato. E eu acho que o melhor modo é através do canal criativo, como foi isso para você? O que para você isso significa? E essa criação de opiniões, eu acho muito, muito potente, essa criação de subjetividades, né? E cada opinião vai ser sempre muito preciosa. Muito obrigada, Vinícius. Assim, deu para eu também fiquei, eu tô louca para ver o espetáculo novamente. Tá belíssimo.
a transmissão, parabéns pelo registro, porque foi uma adaptação, né, Paulo e Vinícius, me corrijam, foi uma adaptação para online que vocês fizeram, né, do que normalmente já está sendo apresentado na itinerância e na estreia. Então, eu convido a todos para assistir essa experiência. Agradeço a todos, ao Ricardo, a Andressa, muito obrigada, que o espetáculo sirva como um rico material. Agradeço ao Paulo e ao Vinícius por esse compartilhar tão importante, que é compartilhar o espetáculo com miúdos, com crianças que vão poder ver, e eu vou compartilhar com vocês também depois o resultado disso. Vamos entrar em contato com os professores e com vocês, para a gente ver o resultado aí dessa experiência Fest Lip Teatro e Fest Lipinho. Paulo, eu passo aí a palavra, só para a gente se despedir, você poder fazer aí o seu final, e depois para o Vinícius, e aí depois no final me despeço da Andressa e do Ricardo. Sim, Tânia, despeço-me com alegria, Andresa e Ricardo. Foi uma alegria grande estar no Festlip, primeira vez que estou neste festival. Lamento não ter a possibilidade este ano de não estar aí presente com vocês. Eu gostava de ver o festival in loco, de estar aí convosco a vibrar. Já sei que foi muito intenso, aliás, pelo retorno que tenho tido das edições anteriores, é sempre muito intenso, o que é maravilhoso. Um festival tem que ser assim uma celebração do teatro, uma celebração das pessoas, do convívio entre as pessoas. Espero que gostem do espetáculo, espero que vos dê tanto prazer vê-lo como nos deu a nós prazer fazê-lo. Portanto, como se diz em Portugal, muita merda para o resto do festival. Obrigada, Paulo. Muito prazer da gente ter se encontrado aqui, viu? Igual. Vini. Quero agradecer, dizer que essa experiência certamente virtual traz camadas que no presencial não tem, né? Ou seja, ganha umas coisas e perde outras, enfim. Essa experiência que, de alguma forma, na própria pandemia, a gente acabou aprendendo a tentar lidar, entender como lidar com isso, né? Como trabalhar o virtual. Agradeço a Andresa e ao Ricardo pelas questões. Acho que esse nosso papo poderia ser, inclusive, de 3 horas, que seria profundo e interessante. Mas é isso. Sigamos e viva os encontros. Continuemos em conexão. Viva o Fest Lip. Viva, viva, viva. Ricardo, boa noite. Muito obrigada. Andressa, muito obrigada. Vamos compartilhar o resultado aí desse encontro depois. Vamos ter novidades. A gente vai se falando, vai ter segundo ato, Vinícius. Fica tranquilo. Tá bom, Paulo? Muito obrigada. Boa noite a todos. E fiquem com Provavelmente Saramago. Bom espetáculo. Poderia dizer-se que pessoas assim como eu, em todas as partes as encontramos. Ocupam o seu tempo, ou o tempo que julgam sobrejales da vida, a colecionar selos, moedas, medalhas, bilhetes postais, caixas de fósforo, livros, relógios, camisas esportivas, autógrafos, pedras, bonecos de barro, latas vazias, anjinhos, cactos, programas de ópera, livros, relógios, bolinhas de gude, pinturas, ursos de pelúcia, canecas, canetas, obeliscos de cristal, patos de porcelana, máscaras de carnaval,
Poderia dizer que essas pessoas o fazem por algo que podemos chamar de angústia metafísica, pela necessidade de colocar alguma ordem no caos que parece reger o universo. Enquanto essas pessoas fazem as suas coleções, elas sentem que o mundo está nos eixos. Mesmo que essas pessoas saibam que no final tudo volta a fundir-se. Sou auxiliar de escrita no cartório de registro civil dessa cidade. Eu moro numa casa simples, mas absolutamente aconchegante, que fica ligada ao cartório. De modo que eu tenho duas portas na minha casa. A porta normal de entrada, saída, mas há também uma porta nos fundos, que liga a minha casa com a sala de arquivos do cartório. Essa porta eu não posso usar em hipótese alguma, mesmo que me facilitasse a vida em determinadas ocasiões. Eu não posso utilizar essa porta, mesmo que esteja caindo a mais terrível das tempestades. Quando as circunstâncias exigem que eu me apresente, eu sempre digo o meu nome completo, mesmo que eu saiba que as pessoas vão memorizar apenas o meu primeiro nome, que é José. José, 50 anos. Eu sou colecionador. Eu coleciono recortes de notícias de jornais e revistas, falando sobre pessoas que por motivos bons ou motivos ruins, maravilhosos ou terríveis, se tornaram pessoas conhecidas. Eu sou um colecionador de notícias sobre celebridades. Estava eu um dia em minha casa, atualizando as informações sobre a vida de um famoso bispo, que certamente aqui todos conhecem, quando eu me dei conta que faltavam informações básicas da vida desse bispo. Informações burocráticas, que só teria acesso quem tem acesso aos arquivos de um cartório. Informações como data de nascimento, local de nascimento, horário, eventual casamento, eventual morte. Pois bem, eu tenho a chave da porta proibida. Imagine só o meu nível de excitação no momento em que eu
cruzei aquela porta proibida em direção à nave dos arquivos com as informações preciosas sobre todas as pessoas. Mas a minha busca eram as pessoas famosas. Imagine o meu nível de excitação ao observar o arquivo. Conhecedor que sou do cartório, não demorou para que eu localizasse o arquivo e as informações sobre o famoso bispo. Anotei essas informações, os verbetes preciosíssimos, cruzei a porta proibida, voltei para minha casa, incluindo essas informações no meu arquivo, e voltei em seguida para devolver as informações no local correto. Em seguida eu me sentei aqui, na mesa do conservador, e fiquei aqui até o dia raiar. Logo eu me dei conta de que eu poderia completar as 100 pessoas mais famosas da minha coleção informações detalhadas de suas vidas. Ora, a minha coleção passa em muito a centena. Estava eu feliz da vida, conseguindo cada informação preciosa, quando o subchefe do setor me informou que algo estava acontecendo de diferente naquele arquivo. Os verbetes estavam desaparecendo, de modo que a partir daquele dia a sala do arquivo seria fechada à chave. A prudência me fez desistir de continuar minha busca. Já que eu havia completado 100 mais famosos, eu não precisava continuar essa busca. Mas algo me disse para continuar e preencher um pouco mais do que eu devia. A prudência se calou quando ela foi necessária. Algo me disse para preencher pelo menos mais 3. 3 pessoas não tão famosas, mas ainda assim muito conhecidas. Não, 3 não. Por que não 4? Ok, 5. 5 no máximo. Essa foi a minha decisão. Peguei essas informações tão preciosas, cruzei a porta proibida, sabendo que eu estava fazendo algo de muito errado. Cheguei aqui em casa, tomei uma água ardente e decidi não mais continuar com essa busca. Distribuí os 5 verbetes da minha frente, decidido a interromper essa quando eu notei que eu havia encontrado uma informação a mais. Uma informação que por um acaso eu não estava buscando. Justamente, para minha surpresa, eu descobri que se tratava de uma pessoa desconhecida. Veja bem, eu não busco informações sobre pessoas desconhecidas. No entanto, não demorou para que eu descobrisse que se tratava do verbete de uma mulher desconhecida. Algo me dizia para parar essa busca nesse exato instante. Mas uma curiosidade me fez continuar e tentar entender mais informações sobre a vida dessa mulher desconhecida. O verbete me dizia a sua data de nascimento, o local de nascimento. Falava também de um casamento e de um divórcio. O certo era eu interromper essa busca agora. Mas algo me disse para continuar. Continuar buscando informações até que essa pessoa não fosse mais uma mulher desconhecida. E convenhamos, saber informações sobre as pessoas conhecidas é muito fácil, já que ao longo da vida elas fazem coisas que as conduzem inclusive até as enciclopédias. Já as pessoas desconhecidas passam por esse mundo sem deixar vestígios, como nuvens, como eu. Cortou? É isso.
Obrigado, viu? Essa cena aqui que eu apresentei agora foi uma cena de cinema, ok? Foi uma cena que eu preparei para apresentar num teste para um filme de longa-metragem. A cena não é só isso, tem mais. Eu vou apresentar o restante para você avaliar como eu me saio no meu teste, ok? Pode ser? Só deixa eu fazer rapidamente um comentário, uma pequena ponderação sobre tudo isso, só para... Então, vamos lá. Eu sou ator, ok? Uma informação óbvia, já que eu estou num palco de teatro, né? Mas é que sempre que eu digo que eu sou ator, eu ouço o mesmo tipo de comentário. É muito comum me falarem assim, você é ator, é? Mas fora isso, você trabalha? Ouço muito isso. Também é comum me falarem assim, você é ator? Mas que novela que você está fazendo? Como que se pra ser ator, enfim. Também é muito comum falar assim, você é ator? Sabia que te conhecia de algum lugar? É você naquela propaganda, não é? Aí você é a cara do cara, aquela propaganda. É de chinelo, carro, shampoo. Eu digo que eu me dedico mais ao teatro, costumo dizer, teatro? Legal. Legal, hein? Faz tempo que eu não vou. Mas, parabéns! Parabéns, obrigado. Aí também costumam me perguntar assim, é possível viver como ator nesse país? Eu costumo dizer assim, então, olha, para viver então, não, possível, o que é ser possível? Possível, não, é possível. Só que é preciso você fazer muita coisa na área para conseguir. Aí costumam me perguntar assim, mas na área, você faz alguma coisa fora do teatro? Eu costumo responder que eu faço cinema. Eu adoro atuar no cinema. Adoro. Aí me perguntam, mas que filme você já fez? Então, eu fiz muito curso. Mas eu nunca fiz nenhum longa-metragem. Eu queria fazer, mas eu nunca fiz. De fato, a minha trajetória de vida, ela se resume muito ao teatro, que é a verdadeira casa do ator, né? É para onde ele sempre volta, mas há uma especificidade na linguagem cinematográfica que me interessa profundamente. Aí no cinema é um outro jeito de atuar. Eu vi isso nos cursos que eu fiz. É um outro jeito. Não é essa respiração abdominal que eu estou fazendo agora. Não é isso. A voz, por exemplo, não é essa voz projetando daqui, como eu estou projetando aqui, ressonando. Não é isso. Não é isso, né? Isso, tá muito grande pro cinema. Isso aqui não seria cinema. Tá muito grande. Cinema é sempre meio. Eu vou tentar até estabelecer uma energia de cinema aqui. Vou tentar. Vou até aproveitar que tem umas câmeras hoje aqui. Eu vou estabelecer uma. Quer ver? Peraí. Tô sentindo já um. Peraí. Que difícil. É que você tá no palco de teatro, parece que vem um Dionísio entra dentro de você, assim. É muito difícil, mas, de fato, eu queria tanto, cara, exercitar essa outra vertente da minha profissão, até que finalmente surgiu uma oportunidade para mim. Para mim e para outros 800 atores. Eu estou falando de um teste para um filme de longa-metragem que seria baseado no livro do escritor português José Saramago, dos meus escritores preferidos. Pensei, é isso que eu precisava. Essa é a chance que eu queria, essa é a chance que eu necessitava. Mas se eu estou dizendo isso num palco de teatro, acho que fica claro que eu não peguei o papel. Algum outro entre os 800 pegou o meu papel. O teste consistia em fazer uma cena de 5 a 10 minutos, no máximo, baseado num livro de Saramago. Eu fiquei pensando, qual livro? Né? Perguntei na hora, mas qual livro? Porque Saramago tem tantos livros, né? Pensei, mas qual livro vai ser adaptado? Eu quero fazer uma cena do livro que vai ser adaptado. Até perguntei para o meu agente, qual livro vai ser adaptado? Qual livro? Porque eu quero, já pego uma cena direto do livro. Mas ele me falou que sim, o projeto é sigilo absoluto. Ele falou, sigilo absoluto. O filme vai ser lançado no centenário do escritor português, 2022, e ninguém sabe detalhes.
passou pela cabeça que nem os diretores sabiam detalhes. Eles pegariam a ideia dos atores para conceber uma ideia. Como não fala o mínimo, quer saber o mínimo. Bom, de qualquer forma, eu entendi que se eu quisesse entrar nesse filme, teria que fazer uma puta cena. Mas talvez não. Bom, já que o critério não é claro, talvez não. Talvez eles quisessem um ator antenado com o universo saramaguiano. Então eu pensei, deixa comigo, que eu vou fazer uma cena logo de um livro que já virou filme, Ensaio sobre a Cegueira, vocês viram? Talvez não, já ficou muito conhecido. Talvez pudesse pegar um livro que virou filme menos conhecido, como O Jangada de Pedra. Vocês assistiram? Ou então não, tem aquele outro, O Homem Duplicado. Talvez não, melhor ainda. Talvez eu pudesse pegar logo uma polêmica. As pessoas adoram uma polêmica. Vamos fazer polêmica. Vamos chegar logo numa cena do Evangelho segundo Jesus Cristo. Ou talvez do Memorial do Convento. Ou talvez ainda pudesse pegar a voz do escritor em primeira pessoa através dos seus cadernos de Lanzarote, seus diários. Mas talvez eu pudesse trazer sua poética através dos poemas possíveis. Mas qual seria o critério? Qual seria a porra do critério? Era physique de rôle? Uma atuação visceral gritada? Uma atuação introspectiva para dentro? Uma dança? Um sapateado? Qual o critério? Eu não sabia bem o critério, mas eu pude mostrar um pouco para o meu agente que eu de fato gostava muito de Saramago. Ao menos isso eu falei para ele, fui citando os livros, mas eu gosto mesmo de Saramago. Cheguei a dizer para ele que se o critério fosse gostar de Saramago, eu merecia ser protagonista desse filme. Ou figurante. Mas aí eu me lembrei daquela vez que eu fui fazer aquele teste, aquela propaganda de banco, em que eu tinha conta no banco. E eu tentei convencer o pessoal do casting a me escolher por eu ter conta no banco. Eu falei, hoje em dia as pessoas não se interessam mais só por ficção. A fronteira em realidade e ficção não importa. Vamos fazer uma coisa real. Uma coisa real. Não, o ator tem conta na mesma conta do personagem. Isso é real. É realidade. Eu estou falando que os atores estão fazendo um teste. Alguém mais tem conta nesse banco? Ninguém tem, né? Pode levantar a mão. Alguém tem? Ninguém tem. Então o papel tem que ser meu. Inclusive o cachê que vocês vão pagar vai ser restituição pelos juros que eu já paguei para esse banco. Eu não peguei o papel. E parece que o ator que pegou tinha conta num banco concorrente. O critério é que talvez não fosse gostar de Saramago, tal como ali não era ter conta no banco. A única coisa que eu sabia é que nós tínhamos que estar no dia X, no local Y, no teste na ponta da língua. O dia X era dali a 30 dias, tá? Um mês. Um mês é tempo suficiente, né? Para decorar, escolher, decorar, ensaiar. Fazer um flashback, só para lembrar exatamente como foi. Fazer um flashback rápido. Volta no tempo. Estamos todos na minha casa. Quer dizer, não caberiam todos, porque a casa é pequena. Nem é casa, é apartamento. Nem é apartamento, é kitnet. Mas eu gosto de chamar de loft para parecer maior. Está mais ou menos aqui a minha casa. Aqui, por exemplo, só para lembrar como foi, está o meu colchão, tá? Que é a minha cama. Aqui está o sofá, que é cama. Aqui está a sala de estar, que é cama. Escritório, que é cama. Aqui está o banheiro, aqui está a cozinha. Ali está meu puff laranja. Tá vendo em volta do puff aqueles livros? Tem vários livros, muitos do Saramago. Não todos, porque a minha ex-namorada levou 2. Tudo bem, trocando em miúdos. Alguns do Saramago eu li em biblioteca. E dos que me sobraram, eu logo descartei os que já viraram cinema. Eles não vão fazer livros, ou melhor, filme com os mesmos livros. Eles não vão fazer isso, definitivamente eles não vão. Também eu descartei os polêmicos. Eu descartei os que citavam Jesus Cristo. Porque nos tempos em que vivemos, nenhum produtor arriscaria censura falando de Jesus de maneira controversa. Então, dos que sobraram, pensei assim, vou ficar entre esses dois aqui. Oi, o Haddad. Tá aqui. Fiquei entre as intermitências da morte e todos os nomes. Votação. Quem quer que eu adapte as intermitências da morte, levanta a mão. Quem quer que eu adapte todos os nomes, levanta a mão. Não, não estou sendo irônico, eu falei para o meu agente. Não estou sendo irônico. Eu acho que vocês não estão sendo claros no critério. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma loteria. Para escolher, eu vou fazer uma loteria. Minha mãe mandou eu escolher. Não está sendo maduro, né? Um ator tem que ser maduro. Tem que aceitar e ser maduro. Tá bom, vou ser maduro. Fazer o seguinte. Eu não estou sendo irônico. Estou dizendo que eu estou achando falta de respeito com o trabalho do ator. Vocês falam, simplesmente vem e faz qualquer coisa. Não tem critério nenhum. É o quê? Ator é fantoche? Ator é fantoche de direção? Vai lá e faz qualquer coisa? Não, não vou fazer essa porra desse teste. Eu não vou fazer esse teste. Eu desisti. Porque
Eu acho um desrespeito a gente ter que passar por esse tipo de situação o tempo todo. O tempo todo. Você vai fazer um teste, fala, não, faz aí, não, diz aí. Você fica lá fazendo um teste sem saber o que você está fazendo. Não, é uma coisa que acontece o tempo todo. Quem é ator sabe que é isso. Pensar, carreira, tanto glamour tem nessa carreira, vai lá ver. Vai ver o dia a dia, né? O dia a dia, cada teste, cada situação, cada constrangimento, cada humilhação mesmo. Em algum nível eu posso falar humilhação. Eu não vou fazer esse teste. Pelo menos esse eu vou ser um posicionamento político. Eu não vou fazer. Mas pensando em posicionamento político, eu estou falando de um filme que seria sobre Saramago, né? É um autor que foi marcado pela resiliência. Se não fosse resiliente, nem estariam fazendo um filme sobre Saramago, nem saberiam o que ele era. Eu pensei comigo, tá bom, eu vou fazer, mas não é pelo teste, é por Saramago. Eu vou fazer por Saramago, para Saramago, com Saramago, eu resolvi fazer esse teste. Resolvi fazer, inclusive, trazer para a cena, de 5 a 10 minutos no máximo, um pouco da vida, da resiliência do próprio Saramago. Foi por isso que eu comecei a ler biografia do Saramago, tinha pouco tempo, mas deu para mergulhar em várias biografias, tem várias. E aí quando eu fui lendo sobre a vida dele, aí fui tendo tantas ideias, que aí eu não sabia por onde começar a minha adaptação. E do excesso eu tive a falta, do todo eu tive o nada. Se eu estou aqui, é que de alguma forma eu resolvi continuar a minha adaptação. Foi aí que eu aprendi que literatura acontece no encontro do leitor com o livro, tal como o teatro no encontro do ator com o público. Isso aqui não era para ser teatro, tá? Isso aqui era para ser cinema. Isso aqui era para ter alguém gritando, luz, câmera, ação! Seria tão bom. O que eu poderia adaptar de Saramago? Será que eu teria capacidade de adaptar algo minimamente interessante? Você tem capacidade de fazer pegar um Saramago, uma obra-prima e fazer a sua adaptação. Olha a minha versão da obra de Saramago. Será que eu tenho essa capacidade? Eu fiquei me perguntando se eu tinha essa capacidade. Mas aí meu agente me mandou um áudio no WhatsApp falando para mim, calma. Falou, calma. Foi exatamente isso, meu agente. Calma, que o teste não é para roteirista. O teste é para ator. Você não tem que fazer Faz o seguinte, pega um texto qualquer de Saramago, faz uma boa cena. Nem precisa ser de Saramago, que eles nem leram. Pega um texto qualquer bonito, desses aí de internet, e fala que é de Saramago. O importante é você atuar bem. Eu pensei, aí complica também, porque atuar bem em teste não é comigo. Aí sempre que eu faço um teste, eu fico nervoso. Você fala que é teste, qualquer situação na vida, não é só em teste do meu trabalho, do ofício de ator, qualquer situação, todo teste de direção, eu fico nervoso, eu me travo. Quando eu me sinto testado, eu meio que me saboto. Então, mais uma vez eu olhei para eles e pensei, desistir ou persistir? Eis a questão. Errar de novo, errar melhor. Isso aqui é um spoiler em si. Vocês não estão me vendo no cinema. Já sabemos os desdobramentos. Já sabemos onde viemos parar. Do caos à criação. Foi aí que eu resolvi, do meu jeito, continuar e transformar isso numa montagem de teatro. Aliás, é muito bom esse termo no português, né? Sobre concepção de uma obra teatral. Montagem. É sobre isso. É sobre o que poderia ter sido e sobre o que virou, tá? Eu vou continuar a fazer um trechinho da cena de todos os nomes para vocês avaliarem. Tá meio confuso isso? Talvez isso seja um pouco como ler Saramago. Parece confuso no começo. Se você se deixa aí, ele vai embora, ele te leva. Vai com ele que ele te explica no caminho. Vem comigo que eu quero a sua avaliação sobre o meu teste. Até por isso eu vou fazer o seguinte. Vou fazer exatamente o que eu pensei pro teste. Teste de cinema. Eu digo som. Luz. Câmera. Ação!
Cheguei na porta da casa da mulher desconhecida. Seria essa a casa da mulher desconhecida? Subi as escadas sem fazer barulho e fiquei lá escutando, apenas escutando. Logo eu vi um choro de bebê. Em seguida, a voz de uma mulher a consolar o filho no sussurro. Em seguida, a voz de um homem a gritar: essa criança não se cala mais? Um homem gritando dentro da casa da mulher desconhecida. Desci sem fazer barulho e voltei aqui para minha casa, decidido a encerrar essa minha busca. Já que a mulher desconhecida tinha um filho e era casada, a minha busca haveria de cessar nesse exato momento. Mas espera aí, o verbete era claro. A mulher desconhecida havia se casado, mas havia se divorciado. Eu estava na casa errada e a minha busca haveria de continuar. Deu 10 minutos? É que no teste, pelo menos nisso, eles eram claros. Eles falaram, tem que ser uma cena de 5 a 10 minutos no máximo. Pelo menos nisso eles foram claros. E eu, quando eu decidi fazer essa cena, decidi trazer um pouco da obra real do Saramago. Porque nós, quando vamos fazer um teste, nós atores, ele chega dando tudo que sabe. Chega sapateando, dançando, cantando. Ali não, calma. Traz um pouquinho da essência da proposta de Saramago. Mas o problema é que quanto mais eu adaptava, mais teatral ficava a proposta. Não estava cinematográfico como tinha que estar. Quer dizer, o figurino está cinematográfico. O figurino pelo menos está. Pedi para minha mãe fazer. Minha mãe figurinista, ela fez para mim. Mas de fato, a proposta estava muito teatral, porque conforme eu ia adaptando, eu ia tendo mais ideias teatrais. Eu sou mais de teatro, eu queria fazer cinema, mas estava muito teatral. Eu pensei, inclusive, em ter vários atores dando réplica para mim. Pensei em ter um cenário. Pensei até na ideia de ter um piano para ter música ao vivo. A verdade é que quanto mais eu adaptava, mais teatral ficava a proposta. Quando eu decidi, na verdade, trazer o livro Todos os Nomes, foi pensando um pouco na vida real do próprio Saramago. É sabida a busca de Saramago pelos documentos do falecido irmão, que morreu quando ainda era criança. No livro Todos os Nomes, o personagem chamado José vai em busca de uma mulher desconhecida que ele conheceu apenas pelos documentos. O Saramago buscou o irmão através dos documentos num cartório, na mesma medida que esse personagem o fez. Então eu pensei, até que ponto a vida dele inspirou a ficção. Essa fronteira entre realidade e ficção que tanto nos interessa. Quanto mais eu estudava sobre a vida real do Saramago, mais eu queria trazer aqui, para minha cena de 5 a 10 minutos. Mas a verdade é que eu não queria fazer uma biografia do Saramago. Já existem algumas muito bem escritas, fica a dica. Mas eu queria dizer como essa vida, como essa história, como essa literatura batia num cara qualquer. Um cara que precisava fazer uma cena de 5 a 10 minutos. Mas logo eu fiquei me perguntando qual seria a relevância da minha opinião sobre Saramago para o diretor do filme. Será que ele iria querer saber, o que você acha de Saramago? Não, talvez ele não quisesse saber o que eu acho de Saramago. Talvez se quisesse saber de Saramago, ele ia buscar um especialista, sei lá, o senhor Carlos Reis. Agora, será que ele ia querer saber o que eu acho? Certamente não, mas por outro lado me veio uma reflexão. O trabalho do ator não é só decorar um texto. Eu tenho que entender o que ele está falando, tem que entender a genealogia do personagem, o contexto. Mas eu acho que o subtexto é mais importante que o próprio texto.
falar em genealogia, eu quero voltar para o meu teste, fazer mais uma cena do meu teste para você avaliar. Só deixa eu arrumar esses livros aqui enquanto eu falo uma coisa sobre essa coisa de genealogia, porque eu poderia aqui fazer, ou tentar fazer, uma genealogia sobre o velho escritor, antes que ele fosse velho e antes que ele fosse escritor. Mas a verdade é que Saramago surgiu para o mundo da literatura já velho. E ao saber-se aceito, ao perceber que haveria hipóteses para sua escrita, talvez reprimida, reverberação para sua arte, hipóteses para sua escrita, talvez reprimida, mais uma vez, ele resolveu abraçar o agora de maneira voraz. Por mais que ele pudesse escrever sobre o seu passado, sobre o seu presente, era no instante agora que ele encontrava o elixir da vida eterna. Não tardou para que Saramago percebesse a urgência de colocar no papel tudo aquilo que ele havia guardado, tudo aquilo que ele havia reprimido, tudo aquilo que ele havia escondido. Saramago escreveu um livro por ano até o seu pós-fim, já que houveram obras póstumas, convites para mergulhos profundos, do ordinário ao extraordinário. Saramago parecia apenas viver um destino, se em destino ele acreditasse. Cada frase que ele dizia era uma pérola. Cada entrevista que ele dava era uma conferência. Não que ele se levasse tão a sério assim. Ele apenas parecia saber que cada dia ele tinha uma página. Ele tinha uma página por dia. Uma página por dia. Uma página de Saramago merecia o seu sal. E como se não bastasse um recomeço profissional, veio na sua vida um recomeço afetivo, chamado Pilar. Para além de se chorar pelo que se foi, ou chorar pelos que se foram, nós temos que continuar. E ao continuarmos, ficamos sujeitos a coisas do tipo um amor na maturidade. O tempo parecia querer tirá-lo para bailar, e ele bailava. Endurecia, mas não perdia a ternura. Cada livro terminado era um número na sua contagem regressiva. Foi aos 60 anos de idade que Saramago escreveu o seu primeiro romance. Ele já havia escrito outras coisas, mas foi esse gênero, romance, que alavancou a sua vida. Foi aos 60 anos de idade. Eu acho isso tão louco. Um dos nomes mais importantes da história da literatura mundial. O único Nobel da língua portuguesa começou a escrever aos 60 anos. Eu acho isso muito surpreendente. Essa coisa de resiliência que eu falei. Claro que isso não é referência para outras vidas. Em outras vidas tem outras histórias, outros desdobramentos. Castro Alves escreveu Navio Negreiro aos 21. Clarice Lispector escreveu uma obra de arte já aos 23. A Cecília Meirelles começou a escrever aos 18. O Mozart fez sua primeira composição aos 4. O Kurt Cobain morreu aos 27. Deixou sua poética triste cravada no nosso imaginário. O Chekhov morreu aos 44. E nos espelha desde então. Cada um desses merecia uma ode. Mas como aqui nós falamos sobre o escritor que despontou na maturidade, esse é o nosso parâmetro. Até porque não há uma regra e querer plasmar a trajetória do outro é tolice. O que me importa dizer aqui é que enquanto alguns começam uma fase descendente da vida, o Saramago ascendeu. Enquanto alguns começam a vislumbrar um fim, o Saramago ele viu um novo começo. É claro que ele tinha um repertório de uma vida como consistência. Mas ele não se bastou em apenas se lembrar o que já não era. Ele encontrou um jeito de presentificar como se não houvesse amanhã, que a verdade é que não havia. Enquanto a morte parecia querer convidá-lo para um diálogo definitivo, Saramago resolveu convidar a morte para uma partida de xadrez. Saramago resolveu cancelar a morte. Não só dele, de todos nós. Talvez para que pudesse colocar no papel tudo aquilo que ele havia imaginado. Foi nessa altura que eu desisti de adaptar todos os nomes. Meu foco passou a ser um outro de seus livros, chamado
As Intermitências da Morte. Romance com o qual ele desafia o leitor com improbabilidades verossímeis. No livro, a morte, que é a personagem principal, decide parar de matar, libertando a todos do medo de morrer. O governo se vê diante do mais grave problema contabilístico: como pagar as pensões. O caos que se instala com a ausência de mortes é tão grande, mas tão grande, que a morte percebe que ela tem que voltar. Ela percebe, eu tenho que voltar. A morte percebe, eu tenho que voltar para salvar a humanidade. Vocês me odiavam, vocês me temiam, vocês me repugnavam, vocês não me queriam em suas vidas. Eu quis dar, então, a oportunidade de vocês sentirem na pele, nos ossos, na alma, como seria viver para sempre, como seria se ninguém morresse, como seria a vida, o caos. O caos é tão grande, mas tão grande que agora eu me sinto necessária. Agora vocês me querem, agora vocês me querem. De volta, pois eu digo, eu vou voltar. Digo mais. Aqueles que já deveriam ter morrido não passarão de hoje à meia-noite. Não adianta atrasar o relógio. Não adianta se esconder. Olha pra mim quando eu estiver falando com você. Eu tô te vendo. Vem cá. Vem cá. Vem. Eu sei que eu não sou aquela que você gostaria de encontrar nesse dia de sol. Eu sei que eu não sou aquela que você gostaria de encontrar nesse dia de sol. Eu sei que eu não sou aquela que você gostaria de encontrar nesse dia de sol. Eu sei que eu errei. Até a morte pode errar, eu errei. Eu claramente errei quando eu não te avisei. Quando eu não te avisei, é só a hora de eu chegar. Eu sei que eu errei. Eu admito que eu devia ter avisado com mais clareza. Mas é que eu mandava uma doencinha e vocês tinham esperança de me vencer. Como se fosse possível vencer a morte. Como se fosse possível me vencer. Eu mandava uma doença cruel, mandava uma doença suave. Vocês sempre pensando, não tem esperança, vai dar tudo certo. Pois bem, eu sei que eu errei. Eu vou mudar os meus parâmetros. A partir de agora, eu aviso com alguma antecedência aqueles que deverão me acompanhar. Eu avisarei através de uma carta violeta, uma carta enviada na sua própria casa, uma carta que eu vou te entregar em mãos, te avisando, você vai ter uma semana de vida, uma semana para viver, uma semana para brindar, para celebrar, uma semana para preparar o seu enterro e não dar trabalho dos outros. Uma semana de vida, viva, 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 viva como se fosse a última semana da sua vida, porque será. Viva.
Quais serão as suas últimas palavras? Fala que eu escuto. Mais uma, por favor. Mais uma, por favor. Mais uma. Mais uma. Mais um. Mais um. Mais um. Você não vai ter bis. Corta. Deu 10 minutos? Quanto tempo deu? Acho porque eu, na verdade, quando eu comecei a fazer essa adaptação desse trecho, né, Só deixa eu deixar aqui. Só... Enfim, quando eu comecei a adaptar as intermitências da morte, eu queria algo mais cinematográfico, mas acho que eu não consegui exatamente a proposta, porque eu estava querendo adaptar todos os nomes, estava muito teatral. Eu pensei, com intermitências da morte vai ficar mais fácil, então eu precisava me isolar. Eu até fui para uma cidade praiana para me isolar, para me concentrar, para sair da cidade grande. Eu falei, vou para a praia, por isso que eu até abri a camisa. Estou na praia, pensando nisso, pensando em adaptar. Estou lá na casa da praia, eu olhava lá para o mar, pensava, cara, eu tenho que ir para a praia, eu tenho que ir para a praia. E aí eu ia para a praia, quando eu ia para a praia me dava uma vontade, uma culpa, e eu voltava para cá para continuar a minha adaptação. Quando eu voltava para cá, eu olhava para o mar, pensava, eu tenho que ir para o mar. Eu estava confuso, nesse processo eu estava muito confuso. Eu não sabia por onde começar a minha adaptação, eu não sabia por onde terminar a minha adaptação. Já o meio, a estrutura, também não sabia o que seria. A verdade é que, para o meu alívio, nessa altura, eu li numa das biografias do Saramago, ele passava exatamente por esse processo ao iniciar uma obra literária. Primeiro, o êxtase, né? Aquele ânimo, uma puta ideia, poesia, poética. Depois vinha uma certa dúvida, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso que eu quero? Eu quero falar o quê com isso? Uma crise, e aí vinha a desistência. Quer dizer, no caso dele, depois ele continuava, no meu eu continuava assim, sem continuar. Eu acho que o meu processo com teatro é um pouco assim, né? Quando eu tenho uma ideia, primeiro eu acho que a ideia é maravilhosa, depois eu tenho certeza que a ideia é uma merda. Isso não muda. Acontece que foi nessa altura que eu decidi desistir, de alguma forma desistir. Desistir das intermitências da morte, para não estar no registro cinematográfico que o teste exigia. Decidi focar em outro livro do Saramago chamado A Viagem do Elefante, que é o livro que ressuscitou Saramago. Ele estava escrevendo esse livro quando ficou internado, quase morre, mas ele terminou esse livro. Ele disse que a literatura o salvou. Ele diz, inclusive, que ele saiu do hospital só para terminar esse livro, e convenhamos, esse foi o penúltimo livro de Saramago. Depois desse ele escreveu só mais um. Ele disse que a literatura o salvou, porém, na dedicatória do livro ele diz: a pilar que não deixou que eu morresse. Quem o salvou, a literatura ou o pilar? Decide. O fato é que eu resolvi fazer um trechinho desse teste, lendo. Pensei, eu vou ler. Já que eles não deixam claro o critério, eu vou chegar lá e vou ler. Não tem critério nenhum, eu vou ler. Era uma espécie dúbia. Eu queria mostrar que eu estava disponível para qualquer coisa. Por isso eu estou lendo, sem vício de ator. E, por outro lado, uma afronta. Nesse livro, né, A Viagem do Elefante, o rei Dom João III presenteia o primo, o arquiduque Maximiliano da Áustria, com um elefante indiano. Vamos combinar que um elefante não é um presente tão fácil de transportar, né? É um pouco complicado, ainda mais tendo que cruzar toda a Europa. O problema central é que todo mundo queria usufruir do elefante. Inclusive a própria igreja queria provar que até o elefante tem fé. Eles queriam que o elefante se ajoelhasse para provar que o elefante também se curva perante o divino. Então, no meu teste, a ideia era que eu entrasse em cena e dissesse: ação. Chegado à porta da basílica, o elefante
obedecendo a um ligeiro toque na orelha direita, dobrou os joelhos. Não um. O que já se daria por satisfeito o padre que viera com o requerimento. Mas ambos, assim, se vergando a majestade de Deus no céu e dos seus representantes na terra. Solimão, o elefante, recebeu em troca uma generosa aspersão de água benta, enquanto a assistência unanimemente caía de joelhos, e a múmia do glorioso Santo Antônio estremecia de gozo no túmulo! Crescendo, porque eu acho que ficou um pouco exagerado. Eu acho que talvez esse final eu possa fazer um pouquinho mais contido, porque eu queria, na verdade, entusiasmar os selecionadores. Eu queria que eles ficassem entusiasmados, não comigo exatamente, mas com a proposta do próprio Saramago, que eu copiei aqui. Mas eu não queria, óbvio, cá entre nós, óbvio que eu não queria transformar em Saramago em algo meramente motivacional. Saramago não era autoajuda. Aliás, a literatura de Saramago era exatamente oposta a respostas absolutas. Para perguntas simples, ele dava respostas complexas. A sua literatura trabalhava em camadas. E talvez por isso pudesse te apontar possíveis caminhos, mas não por mastigar respostas, mas por ampliar perspectivas. Eu queria falar aqui sobre o Criador e a criatura, ok? O Criador através da criatura e a criatura através do Criador. Falar sobre o que esse cara se transformou ao assumir uma vida nova. Uma vida que talvez sempre estivesse com ele, mas que até então ele não aceitava. Assumir-se escritor aos 60 anos de idade. Dizer como a vida dele mudou a partir dessa decisão de se aceitar. O escritor que talvez já fosse. Na verdade, eu queria lembrar uma frase que ele diz num documentário sobre ele, Pilar, que mexeu muito comigo nos meus processos de estudo. Uma frase que ele diz assim, esse documentário chama José e Pilar. Ele diz: e se eu tivesse morrido antes disso? Antes disso, que é assumir a vida literária, o amor por Pilar, e aí me veio a ideia de desistir também da viagem do elefante e terminar todos os nomes. Eu tenho começado muita coisa na minha vida, muita coisa, eu interrompo. Eu começo e interrompo. Eu tenho uma série de começos. Eu falei, eu tenho que terminar bem as coisas. É preciso terminar bem as coisas. Então eu diria que isso aqui é só um desdobramento para lavar a minha alma. Som. Luz. Câmera. Ação. Cheguei na casa da mulher desconhecida.
Agora certamente eu estava no local certo. Tirei o sapato para não fazer barulho. Senti o cheiro. Observei os móveis. O telefone tocou e a secretária eletrônica atendeu. Não estou em casa. Deixe recado após o sinal. A voz da mulher desconhecida que eu tanto busquei. Não estou em casa. Deixe recado após o sinal. Entrei em seu quarto. Observei seu cômodo. Sentei na ponta da sua cama. Abri o guarda-fato e observei o seu vestido. O vestido da mulher desconhecida. A mulher desconhecida que aqui nasceu, que aqui cresceu, foi professora de matemática, se casou, se divorciou e não está mais entre nós. O máximo que eu pude resgatar foi o verbete no cartório, já que um simples funcionário de cartório não poderia fazer nada além disso. Tá. Deu 10 minutos? Eu queria, na verdade, dizer que nessa altura eu já tinha desistido de levar essa cena para o teste de cinema. Eu estava decidido a um dia, trazer essa cena para uma peça de teatro. Eu só me perguntava quando eu vou fazer isso no teatro. Quando? Que tal hoje? Eis que o autor da vida, do antes tarde do que nunca, ele me convocou para um diálogo. Eu queria muito aqui fazer um ensaio sobre Saramago, mas a pergunta é, qual seria o meu recorte sobre o seu recorte de vida? Será que eu falaria assim, como envelhecer bem? Dicas. Que a palavra velho é tratada na nossa sociedade quase sempre de maneira pejorativa. Pois eis que esse autor ressignificou na minha vida íntima essa palavra e me deu um outro sentido. Na verdade, o meu primeiro contato com o Saramago foi através de suas entrevistas para a televisão. Eu ainda não havia lido nada seu, mas eu me fascinava com as suas entrevistas, seu jeito de falar, seus conceitos, suas visões de mundo, exibiam para mim um nível de vitalidade que eu precisava degustar aqui. E o mel de tamanha desenvoltura estava em sua literatura, certamente estaria em sua literatura. Eu acho que, assim, falando bem sinceramente, Saramago, ele mudou a minha perspectiva de envelhecimento. Eu acho que eu tinha medo de ficar velho. Tinha medo. Temia. Depois de conhecer Saramago, vida e obra, isso passou a simplesmente não ser mais uma questão. Não é uma questão. Tem uma frase que ele diz sobre a velhice, ele não fala tanto sobre a velhice, ele simplesmente vive. Mas tem uma frase que ele diz sobre a velhice que me tocou também, ele diz assim: sentir como perda irreparável o findar de cada dia. Talvez seja isso a velhice. E aí, para brindar essa existência vã, mais uma camada de vitalidade, ele se apaixonou aos 66 anos de idade. Ele se apaixonou por aquela que ele julgou ser a mulher de sua vida. Pilar. Uma fase da vida em que dizem que os amores não são mais possíveis. Quando dizem que o que foi, foi. Não mais que tudo. A
Pilar passou a ser a sua musa, a sua garota de Ipanema, a sua Mona Lisa. E sua literatura passou a ser pra, por, para, com Pilar. Era hora de viver o seu devir. Era hora de escrever sobre o que quisesse escrever. Sobre tudo que quis escrever, ele escreveu. Falou sobre Deus, falou sobre o diabo. É que eu não fiz exatamente o que eu propus no cast, né? Eu não fiz, eu sei que eu não fiz. Não fiz todos os nomes porque estava muito teatral, muito teatro demais. Eu não fiz as intermitências da morte porque estava meio esquisito, né? Estava esquisito. Eu não fiz a viagem do elefante porque estava lido. Você não vai fazer um teste lendo. Não faz sentido. Pensei comigo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer lá no teste um trecho do próprio Saramago. Um trecho dito numa entrevista por ele. Aí pensei comigo, se eu não pegar o papel, que eu não peguei, se eu não pegar o papel, que eu não peguei, ficaria aqui a minha homenagem nisso que eu chamo de, provavelmente, Saramago. Eu lembro que no dia do teste eu estava muito nervoso, muito, como sempre. Eu lembro que os atores estavam todos meio reunidos numa filinha assim, né? Todo mundo esperando. Aí me chamaram meu nome, eu ainda falei para eles assim, minha vez, merda! Quando eles falaram, merda é só no teatro, no cinema merda é só merda mesmo. Então eu falei, então boa sorte. Aí vi os selecionadores lá, falei, boa tarde. Eles não responderam. Eu subi aqui, aí eu me preparei, respirei fundo, e aí eu fiz o meu teste. O chato é que você tem de dizer, hoje estou aqui, amanhã já não estarei. Isso é o que tem de chato. Seja qualquer lugar. Você anda na rua, você anda em Lisboa, você acha linda a Avenida Liberdade, você olha as árvores e diz, hoje estou aqui, amanhã já não estarei. Isso é o que tem de chato. O ideal de vida para mim é ser árvore, porque a árvore está lá. Se alimenta do solo, da terra, cresce. Dá flores se for árvore de flores, frutos se for árvore de frutos. E vive o tempo que tiver de viver. Uma sequoia vive 1000 anos. Aí em nosso país, oliveiras centenárias, muitas vezes centenárias. Mas um dia acaba. Tudo acaba. Essa ideia de que a Terra sempre existiu e sempre haverá de existir, não. Um dia acaba. Apaga-se o Sol e desaparece o Sistema Solar. Acaba. E o universo não saberá que aqui estivemos. O universo não saberá que Homero escreveu a Ilíada. Como haveria de saber? Por que haveria de saber? Deu 10 minutos?
Música